Pronto, boa noite, gente. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nós estamos aqui na sala, não estou vendo o chamado da Fabíola para permitir o acesso. Inclusive, até entrei pelo celular, porque meu computador anda travoso, feito suco de caju. Agora ela apareceu. E aí, eu entrei pelo celular para ver se facilita a coisa, porque o celular é impressionante como não trava, né? Já esse computador é novinho, mas ele trava tanto, gente, que eu tenho até ranço de usá-lo, mal uso, né? Eu até iniciei hoje, que os alunos ontem na sala de aula tiraram onda com o meu computador, porque viram que ele está bem, bem velhinho, né? Ele é de 2017. Aí eu disse, gente, eu estou com um computador e não usa. Aí eu disse, olha, como eu não vou mexer nele para danificar, eu vou usar hoje. Aí ele está meio travoso. Bom, gente, então já passamos aí 5 minutos, infelizmente, do nosso precioso tempo. Convido vocês para as boas-vindas e, neste momento, gostaria de vivenciar com vocês a pauta dos informes. Alguém tem algum informe para dar em relação a eventos que envolvam o Paulo Freire, a trabalhos que realizaram, também as últimas novidades que aconteceram nos últimos 15 dias em relação às nossas atividades, né? Eu gostaria aqui de demarcar um incut, né, que nós vivenciamos no dia 20, do dia 27 ao dia 28, foi um trabalho muito prazeroso de ser realizado, e agora nós vamos nos ocupar, gente, de fazer a seleção, não é comigo, tá? Nós temos uma comissão de professores, avaliadores, que irão designar os trabalhos que irão para a revista, que irão para o e-book, que irão para os anais do evento. Então, nós vamos nos ocupar disso este mês, para a gente fechar as demandas do Incut, que elas não se encerram com a apresentação dos trabalhos, né? Parabenizo a Serjane e a Fabíola, porque elas tiveram 2 trabalhos lindos, maravilhosos, apresentados no Incut. A Fabíola deu um show de bola num outro GT, que ela foi para um outro GT sobre a EJA. Eu consegui, mesmo atarentada com tantas atividades, eu consegui ouvir a apresentação da Fabíola, que ela apresentou juntamente com a Sejane, foi maravilhoso, né? Então, meninas, parabéns. Se alguém mais participou de alguma atividade em relação a esses últimos 15 dias que envolvam, né, as nossas ações aqui, é só comunicar, tá bom? Fabíola, pois não? Oi, gente, boa noite. Eu participei também semana passada do seminário da Anfop. Foi muito bom também com a apresentação de trabalho. Deu uma chocada aí com os do Incult, mas no final das contas deu tudo certo. Mas foi muito bom, mas assim, apesar de tudo, não desejo repetir a experiência de 2 eventos na mesma data. Então, infelizmente, eu vou ter que ter esse cuidado, porque quase que eu piro. Nem dormir de noite, eu estava dormindo, pensando nas apresentações. Porque, assim, às vezes a gente faz um texto e a gente é tão exigente com a nossa escrita que acredita que não vai ser aprovado, né? E aí temos essa surpresa maravilhosa de ter o trabalho aprovado. Então, quando choca, inclusive chocou com a apresentação de Sejane, da defesa dela. E aí ficou bem complicado para mim, mas Deus é mais e deu tudo certo. Muito bem, Fabíola. Você não imagina o quanto que você me deixa orgulhosa, viu? Saber que você está com esse pique, né? Que vocês duas estão com esse pique, e, de fato, isso é motivo de nos deixar orgulhosos, né, enquanto coletivo do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, porque, mesmo havendo choques, é assim que a gente pode sair do campo teórico, epistemológico, e adentrar na prática. E as nossas Sim, práticas Maria.
Aí faltou um Muito. detalhe, né? Eu fui convidada, acho que nem tenho essa competência toda, mas fui convidada pela SUEJA, né, pela Subcoordenadoria da Educação de Jovens e Adultos aqui do Estado, para fazer parte de uma equipe organizadora das diretrizes de educação de jovens e adultos no Estado, né? São 4 pessoas que estão responsáveis pela organização e eu fui agraciada como sendo uma delas. Então, assim, a gente tem um trabalho bem intenso para se envolver, né? Eu acredito que não vou estar tão disponível para o grupo, porque as reuniões são semanais e tem um trabalho de mobilização e articulação bem intenso, mas eu vou dando notícia, tá certo? Foi uma oportunidade que eu não tinha de jeito nenhum como negar, né? Então, Fabiola, mas eu não gostei dessa última parte, viu? Não é nem questão de não gostar, né? Quando a gente dá o sim, eu parabenizo com toda sinceridade e honestidade, né? A maravilha da gente ocupar esses lugares, porque é assim que realmente a gente transcende a perspectiva epistemológica, teórica. Então, meus parabéns. Agora, paralelo a isso, Fabíola, que foi a segunda parte que eu não gostei, não é porque é do nosso grupo, né? Mas, assim, a gente não pode se afastar, né? A gente tem que dar o sim e se comprometer com os outros sims que já foram dados, né? Para que a gente possa vivenciar esse duplo movimento da teoria e da prática e que um vá consubstanciando o outro. Que bom que você vai permanecer, querida, mas assim, não tenha o nosso grupo como segundo plano, sabe? Como algo que você possa deixar em stand-by, entende? É importante que a gente se comprometa com o sim que a gente dá em todas as instâncias, né? E eu sei que você é uma pessoa super responsável, super comprometida, mas assim, me doeu profundamente, sabe? Você dizer que a sua presença aqui num grupo ficaria comprometida, né? Mas eu entendo perfeitamente, viu? Eu acho que é mais em relação ao presencial, sabe, Maria? De estar indo para a universidade e, por enquanto, não participar tanto de eventos. Também porque eu estou cansada. Minha defesa já é no final do mês e eu me preocupei com alguns detalhes. E, assim, o desgaste é muito grande, né? Mas não se preocupe, não, que eu vou continuar. Eu já estou até pensando em voltar a trabalhar, porque vai ser tanta coisa nessas diretrizes que eu vou trabalhar como se eu tivesse com um vínculo ativo. Já estou até pensando em voltar logo para poder trabalhar para o Estado valendo mesmo. Certo. Pensa aí direitinho, viu, amada? Porque você disse que já está cansada, né? Então, seria interessante você também se dar o luxo de, ao terminar sua defesa, você dar uma tranquilizada e aí depois retomar com gosto de gás, descansado, entende? Então, assim, eu desejo boa sorte para as tomadas de decisões. Tá bom, amada? Mas eu acho que seria primordial você priorizar um tempo de descanso para você poder se reenergizar e depois voltar com mais ânimo, com mais empolgação, com mais determinação. Porque eu sei que isso não lhe falta, né? Porque você é fenomenal, mas é, ninguém é de ferro, né? Bom, gente, então, para além da Fabíola, que disse aí suas novidades maravilhosas, Ricardo Almeida, por gentileza. Eu aqui parabenizo Serjane pela defesa do mestrado, Fabiola, que já está chegando, né? A depender da data, já antecipo, né? O parabéns, e também por essa nova atividade. E eu aproveito para comentar a respeito, né, das atividades na semana que vem. Nós, no caso eu, né, eu confirmo minha presença no Conedu, que vai acontecer aqui em Maceió. Eu estarei participando em parceria com os colegas do Instituto Federal de Goiás, né, da apresentação de trabalhos, e vou apresentar o trabalho sobre o programa Mulheres 1000, né, uma parceria interinstitucional, e aí vem uma colega de Goiás, nós vamos apresentar juntos no espaço de diálogo,
Nós vamos também lançar o nosso livro, que eu compartilhei gratuitamente com vocês lá no nosso grupo, no grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso. E eu não posso me esquecer de fazer aqui mais uma vez, né, para além do grupo de WhatsApp, do convite, né, enquanto um dos membros da equipe editorial da revista Interseção, Identidades e Gerações. Existem 4 modalidades de sessões: educação em direitos humanos, educação de pessoas jovens, adultas e idosas, educação em envelhecimento, educação no do campo, educação contextualizada, e que vocês, né, têm um prazo até o dia 31 de dezembro de 2022 para se organizarem, realizarem, né, toda a feitura do material, do artigo, individual ou coletivo. Quem tiver dificuldade, primeiro foca, depois qualquer coisa me repassa o diagrama todinho, deixando nas normas. Aproveitemos e ocupemos todos esses espaços para a edição já sair logo no primeiro mês do ano 2023. Já é certeza de ocuparmos esse espaço. Então, vamos aproveitar. Vocês, né, têm experiências didático-pedagógicas, né, tem lá as normas, né, eu coloquei lá o banner, né, com a aval da professora Sara Jane, de Cerqueira Bezerra, que é a editora-chefa da revista. Então, pessoal, vamos ocupar esses espaços, vamos também informar as outras pessoas, né, que existe essa revista, existe esse processo de submissão, independentemente de ser do grupo de pesquisa, mas a prioridade aqui do convite é para nós, eu digo no sentido de disseminar, né? Bem, além disso, eu creio que não tenho nenhum outro informe, não. Só uma dúvida, amigo. Minha pesquisa foi sobre o trabalho docente de professoras e professores indígenas do Chucuru do Urubá. Aí, no caso, para participar dessa... que é uma seleção, né, de artigos, né? Aí, para participar, será que essa minha temática, que é educação escolar indígena, ela também pode ser contemplada? Está contemplada, tem uma seção que é educação no do campo, então atravessa, assim, né, dentro dela, a educação escolar indígena e também quilombola. Então, nada de não, vamos aproveitar as oportunidades e vamos ocupar esse espaço. É possível sim, Alexandre, não apenas um artigo, pensem em outros também. Não vamos ficar pensando só em um. Vamos ocupar esse espaço. Sim, pronto. Aí até o dia 31 de dezembro, para produção e envio das normas. Isso, eu aqui faço essa sugestão de que, caso alguém tenha dificuldade no template, faz o artigo e me manda, que eu coloco no template. Eu estou aqui para ajudar. Não precisa botar meu nome, eu estou aqui para ajudar, porque sempre essas coisas de template a gente tem muita dificuldade, né? Então eu já tenho esse modo de facilidade, né, para diagramar, então podem contar comigo. Certo. Pronto. Tá certo. Obrigado. Bom, Ricardo Almeida, podes fazer jus aí à apresentação do tema, né? E aí nós vamos conversando sobre, tá bom? Somos todos seus. Vamos lá. Boa noite a todas e todos, mais uma vez. Nós estamos dando continuidade à leitura e à discussão do livro Ação Cultural para a Liberdade, né, do professor Paulo Freire. E hoje são 2 capítulos, excepcionalmente. O primeiro deles diz respeito à ação cultural e reforma agrária. Esse texto, ele é um escrito, né, direto de Santiago do Chile, no ano de 1968, e traz consigo uma série de problematizações a respeito do pensamento sobre a reforma agrária. Em um primeiro plano, a gente precisa observar que o Brasil, dentro de um contexto de formação
territorial, ele foi ocupado por outrem e houve a usurpação das terras, excluindo-se aqueles que foram ocupando a margem do processo. Essas pessoas que eu menciono foram se tornando o que entendemos por campesinato. Então, vou ter o máximo cuidado para fazer as associações com o texto de Paulo Freire, para que a gente possa se situar no tempo e no espaço. Lembrem-se, eu mencionei agora sobre a formação do território brasileiro. O território brasileiro ele já era ocupado pelos indígenas. Vieram os colonizadores, e com isso ocorreram os processos de usurpação e tomada dessas terras dos nativos. Atrelado desse processo, vieram outras pessoas que também eram associadas aos colonizadores, que foram aquelas pessoas mais pobres e que foram responsáveis por derrubar inicialmente, por perseguir os indígenas, e depois vieram os africanos que foram escravizados. Por que eu estou comentando de forma bem breve, quase que anacrônica, esses personagens? Porque se nós formos observar, o que hoje nós temos por campesinato, que são aqueles sujeitos que têm um modo de vida bem peculiar do sobreviver na terra e dela viver, ele, em sua configuração, vai trazer consigo o entrelaçamento da própria formação do povo brasileiro. Então, o que nós temos hoje como povo brasileiro nada mais é do que um vasto processo de miscigenação e também de exclusão. Esses camponeses que vão ter esse modo de vida, essa forma mais simplista, para que muitos ainda acreditam ser simplistas, eles vão evidenciar uma relação de sobrevivência com e na terra. Pois bem, essas pessoas elas vão viver à margem daquela casa grande, inicialmente, e na sequência elas vão ficar sendo responsáveis por áreas que não são tão interessantes para aqueles historicamente senhores de engenho ou donos das casas grandes, que aí eu menciono porque o Brasil, em uma primeira configuração, ele teve, como matérias-primas de exploração o pau-brasil, na sequência veio a cana-de-açúcar e outras commodities. Pois bem, nós vamos avançando no tempo e no espaço, nós vamos tendo a chamada Lei de Terras em 1850, e nós vamos ter, dentro dessa configuração da Lei de Terras de 1850, quem vai ter o direito e o acesso à terra. Esse direito e acesso à terra, ele vai reafirmar, mais uma vez, a condição de exclusão desses povos que ficam à margem do processo. Que eu já mencionei quem são eles, de forma quase que bem definida. São aquelas pessoas menos abastardas, com menos sobrenomes, e aquelas que eram as responsáveis, direto ou indiretamente, livres ou não livres, para atender os anseios daqueles que ficavam na Casa Grande. E, historicamente, a Lei de Terras de 1850, ela vai reafirmar, mais uma vez, essa condição de exclusão. Em um primeiro plano, os negros ou seus descendentes não vão ter acesso à terra, e isso lá é bem colocado. E, em outros momentos, para além, lá nos idos de 1870 a 90, nós vamos ter essa reafirmação a partir de outras legislações, como o fim da escravidão. Ponto. Por que eu estou tocando nesses assuntos antes de adentrarmos, literalmente, no campo do que o professor Paulo Freire menciona? Porque quando ele menciona sobre a estrutura do latifúndio, mais uma vez, ele vai nos atentar a respeito de que nós não podemos nos esquecer de como ele é configurado lá atrás e do porquê que se faz necessária a ideia de reforma agrária. Ele vai alertar, ao longo da primeira e segunda página deste capítulo, que nós precisamos compreender toda a estrutura do latifúndio, de forma histórica, e termos o cuidado, principalmente, para não cairmos no economicismo.
E aí, esse economicismo, ele vai tender, caso alguém queira abraçá-lo, a tecer confusões. Quais são essas confusões? De normalizar camponês com agricultor familiar. Eles têm diferenças cruciais. O Paulo Freire ele vai trabalhar especificamente com a categoria conceitual campesinato. Ponto final. No que diz respeito ao camponês, embora ele não explicite conceitualmente, o camponês, na leitura que creio eu que vocês também devem ter entendido, são aqueles sujeitos que trazem consigo um conjunto de técnicas, como manifestações culturais. Só que essas manifestações culturais vão reafirmar a relação dessas pessoas com a terra e o modo de vida e de socialização, tendo a terra como o principal protagonista desse processo. E aí, nós não podemos, como o próprio Paulo Freire vai destacar, nós não podemos nos cair na ingenuidade no que diz respeito a tudo aquilo que governanças e governos falam sobre reforma agrária. A reforma agrária, lamentavelmente, ela ainda não aconteceu da forma como se espera. Eu digo isso a partir da leitura que foi feita e que Paulo Freire explicita. Bem, em primeiro plano, ele vai mencionar sobre o que se pensa da ideia do assentamento, e o assentamento nada mais é do que a fixação desses camponeses em uma área que é historicamente de luta e que nós não podemos nos esquecer da chamada capacidade criadora e recriadora do capital, não desprezando os conhecimentos que cada um desses camponeses trazem consigo. Por que eu destaco esse processo bem rico? Eu não sei a realidade de vocês, mas eu sou um franco observador e eu trabalhei diretamente, né, na minha pesquisa de mestrado com pessoas que estavam em situação de acampamento em processo de assentamento. O que é um acampamento? O acampamento é quando um conjunto de pessoas vão se instalar em uma determinada área que historicamente está atravessando um determinado processo. E aí, o porquê que eu estou tocando nesse assunto? Porque o próprio Paulo Freire, creio eu que não nesse capítulo ainda, mas já no próximo, eu estou fazendo a dobradinha porque eles vão se complementar, ele vai chamar atenção à ideia de extensão. Nós precisamos considerar o olhar do trabalhador social, que é compreender o que faz esse trabalhador social se fixar, ou melhor dizendo, nesse processo, buscar se fixar nessa área. Se nós formos pesquisar, ou até mesmo, né, nas pesquisas que formos fazer com acampamentos e assentamentos, uma sugestão é sempre perguntar, né, o que é que fez você estar aqui? Qual é o processo de luta? E, a partir dele, pensar que tipo de reforma agrária possa estar sendo realizada. Será que é uma reforma agrária que vai apenas recriar tramas e estratégias do capital, ou será uma reforma agrária que vai considerar toda a capacidade produtiva e de vida que aquela pessoa ali vai vivenciar? Bem, o próprio Paulo Freire vai chamar atenção a uma coisa muito importante, com base nesse entendimento sobre ingenuidade, que é o alerta, o cuidado, a prudência, com a visão economicista. Ele vai destacar que essa ideia de se assentar, ela precisa acompanhar um conjunto de mudanças para os camponeses. E nós que estudamos, nós precisamos superar a ideia, tal como o próprio Paulo Freire vai destacar, de que os camponeses eles não são objetos. Eles não são. Eles são sujeitos de direitos e deveres. Por isso que é importante, né, lembrar aquilo que eu mencionei anteriormente, entender a formação do território brasileiro, os processos de exclusão que vão acarretar e desencadear esse processo. Além disso, para entender o sujeito camponês, nós precisamos entender a relação homem-mundo, como o próprio Paulo Freire destaca. Os camponeses, eles são muito mais do que meros instrumentos de produção.
O Paulo Freire, ele, em diversos momentos, ele vai dizer e explicitar que o camponês, ele é um sujeito. E todo sujeito tem identidade, pertencimento, trajetória. E isso a gente não pode ignorar. Sobretudo, o modo de vida específico. Com esse primeiro texto, né, eu que fiz um processual, né, categorial, o Paulo Freire diz que nós precisamos romper com a cultura do silêncio. E esse rompimento com a cultura do silêncio significa dizer que nós, para superarmos a realidade opressora, precisamos entender todos os processos que vão fazer com que esses sujeitos de direitos e deveres, como é que ele é constituído, quais são as possibilidades transformadoras que ele pode desencadear. Agora tem um detalhe muito importante que o próprio Paulo Freire vai chamar atenção, que é um termo, né, que ele vai trazer de Althusser, que é a chamada dialética da sobredeterminação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se faz necessário refletirmos nas próprias contradições. Logo, o camponês, por diversas estratégias do próprio capital, vai, ora, tentar se maximizar, se retroalimentar, ser mais. Porém, ao mesmo tempo, poderá vir a existir um campesinato que se permita adentrar no campo das tramas e enredos do capital, se metamorfoseando em outras situações. E é nessa situação da reflexão da própria contradição que nós vamos compreender as condições de existência desse camponês e sua busca pela reforma agrária. E tudo isso vai nos situar sobre a estrutura dominante de todo o complexo. Qual é a estrutura de todo o complexo? É o modo de produção capitalista. E aí nós vamos ter tramas que poderão recriar ou destruir esse campesinato. É uma coisa assim bem densa, bem complexa para a gente explicar, mas que Paulo Freire, em sua simplicidade e amorosidade, ele buscou ser mais didático do que o que eu estou aqui mencionando em função, né, de ter talvez um estudo mais avançado. Mas qual é o grande detalhe desse capítulo, Ação Cultural e Reforma Agrária? Que é o que ele vai deixar bem claro. Precisamos nos atentar ao chamado inédito viável. O que é esse inédito viável? É a coisa inédita, não claramente conhecida e vivida, que aí é a raiz desse título. Qual é o tal inédito viável? A reforma agrária que se espera. Lamentavelmente, abrindo um adendo, nós não temos a reforma agrária real, aquela que era esperada, aquela que era pensada lá nos idos do começo dos anos de 1960 e que houve, né, literalmente uma ruptura total de pensamento em 1964 com o golpe militar no Brasil. Então, essa ideia de inédito viável, que aqui eu destaco, que Paulo Freire vai mencionar, vai estar relacionada diretamente à real reforma agrária que se esperava, que era uma reforma agrária que respeitasse as identidades, os pertencimentos e, sobretudo, a utilização das técnicas camponesas, que muito se diferenciam das técnicas que se relacionam àquilo que hoje, enquanto categoria política e econômica, se entende por agricultura familiar, totalmente diferente do agro-hidronegócio também. E aí, o que é que hoje nós temos? É algo que o Paulo Freire vai criticar nesse texto, que é a reforma agrária de mercado, e ela associada a uma prática assistencialista. Então, ele vai sugerir, enquanto uma visão de futuro, a partir dessa ideia de inédito viável, que nós precisamos aprender a ler a realidade e conhecê-la
para em seguida reescrever essa realidade a partir de sua transformação. E a ação cultural, ela vai estar diretamente associada ao cuidado e ao zelo que nós precisamos e devemos ter com os saberes que esses camponeses trazem e têm consigo. Muito corriqueiramente, por exemplo, a gente observa que existem algumas ações de resistência e elas vão estar associadas à agroecologia. E que se nós formos mais a fundo, essas práticas agroecológicas, elas vão estar associadas aos saberes técnicos dos camponeses, aqueles que traziam lá de trás todo o entendimento e uma relação mais próxima com a natureza, sem ofendê-la, sem destruí-la. São também associados àquilo que a gente entende por saberes que são originários, como aqueles dos povos indígenas, como aqueles que são trazidos da África para o Brasil, que é uma reconexão com a natureza. Passando desse primeiro texto, que foi escrito no ano de 1968, nós vamos partir para o próximo, que é intitulado O Papel do Trabalhador Social no Processo de Mudança. Esse texto, originalmente, ele foi escrito no ano de 1969, e ele foi publicado em uma revista, salvo engano, de Harvard. Isto aqui. Pronto. E aí, eu aqui trouxe uma questão problematizadora que vai evidenciar como resposta todo o conteúdo do texto. Amigo. Oi, Cida. Tá dando microfonia. É porque seu microfone da apresentação, Maria, está aberto. Fechei os dois. Ah, é o de meu não, é o de Dyke. É o meu. Deixa eu Ah, tá, isso mesmo, perdão. Pode continuar, que eu vou desligando aqui. Ó, pessoal, quem tiver alguma contribuição, vocês podem ir fazendo, viu? Não quero monopolizar a fala, não. Ouviram, né, gente? Quem quiser falar, fica à vontade, tá? Ricardo trouxe aí alguns elementos cruciais nesse primeiro texto, que diz respeito à cultura do silêncio, a questão do condicionamento do sujeito, né, a subserviência do empregado ao patrão, que promove essa cultura do silêncio, bem como nós temos aí também a perspectiva do alcance ao inédito viável. E nesse contexto do qual esse texto está sendo escrito, qual que é o inédito viável? Aí nós temos aí justamente a perspectiva do acesso à terra, né? Do direito à terra, do direito à propriedade. E com esse direito à propriedade, nós vamos ter o acesso aos demais direitos. Então, é importante a gente refletir sobre esta perspectiva, certo? Daí, nós vamos agora passar para o segundo texto, né, o segundo capítulo, que Ricardo pode fazer a exposição. Eu sugiro, Ricardo, que você faça uma apresentação em torno do que está posto no artigo, e depois, quando você concluir, a gente pode conversar sobre. Ou então, as pessoas que estão aqui na sala podem ir também conversando sobre, né? Para não ficar uma apresentação monopolizadora. Daiane, nós vamos decidir isso no finzinho. Gostaria que nós deixássemos 5 minutinhos para o término, para que a gente fizesse, inclusive, a memória da ata, né, que não faz nem sentido fazer a leitura da ata no início, sendo que tem muitas pessoas que não chegam pontualmente. Então, eu acho que se a gente realizar a leitura da ata no final do encontro, é mais proativa, é mais significativa, porque todo mundo que está na sala vai ouvir, né?
e aí a gente decide quem fica responsável pela próxima ata, tá bom? Pode continuar, Ricardo. Daí, já imaginando nessa essa densidão do primeiro e partindo para o segundo, eu já tinha desenvolvido aqui uma questão problematizadora a partir do pensamento do próximo texto, o papel do trabalhador social no processo de mudança. Qual é essa pergunta problematizadora? Qual o papel do trabalhador social no processo de mudança? Aí eu pensei comigo mesmo, vou trazer essa pergunta para os companheiros e companheiras, para que eles também possam, né, para além da discussão sobre reforma agrária, pensar qual o papel do trabalhador social no processo de mudança. O que vocês acham, pessoal? Todos nós aqui somos trabalhadores sociais no processo de mudança. E quem ainda não está, né, inserido nessa questão, um dia tornar-se-á. E aí, qual o papel do trabalhador social no processo de mudança? O Ricardo fez uma questão, né, um questionamento, e eu acredito que todas nós somos trabalhadores, né? Então, se todos nós somos trabalhadores, nós temos um papel social para cumprir. Eu, enquanto professora, não sou professora apenas para ser dadora de aula, né? Você transmitir a aula. Não, meu papel social é muito mais do que ir na sala de aula e trabalhar um conteúdo com os estudantes. O meu papel social vai além da minha presença na sala de aula. E eu preciso compreender isto, né? No que diz respeito ao papel social enquanto profissional, é compreender que, por fazermos parte de um coletivo trabalhador, né, nós somos a classe trabalhadora e que precisamos estar engajados e mobilizados nas pautas que estão externas e que nos afetam tacitamente, internamente, como agora, politicamente falando, né? Os cortes nas universidades públicas é um absurdo. Não podemos ficar de mãos atadas ou de braços cruzados, ou simplesmente, Ricardo Almeida, fazer jus à cultura do silêncio, como está posto aí num texto que antecedeu esse momento dessa pergunta tão crucial, né? Então, é preciso que nós possamos ter consciência crítica de que nós não somos seres objetais e que estamos lidando com seres objetos que eles podem ser facilmente manipulados, como essa caneta que está aqui na minha mão, que eu posso apertar, que eu posso quebrar, que eu posso pisar, que eu posso morder, e etc. e tal, né? Então, de tudo isso, pois não, Alexandre? Pronto, eu acho assim, essa questão da neutralidade, né? De tudo estar neutro, porque muitas vezes o governo atualmente ele pensa assim, porque o professor tem que ser neutro, a exemplo do Escola Sem Partido, por exemplo, né? Então, nessa neutralidade, vão sendo condicionados os pensamentos, a forma de não ser crítico e ser obediente ao sistema, né? Então, aí, a ausência de crítica, né, aos condicionamentos, às repetições, a educação depositária, bancária, ela vai se somando, né, a essa ideologia, a essa hegemonia, essa ordem social, né, uma ordem que beneficia as classes assim mais abastadas, os mais ricos.
Então, esse silêncio é para justamente evitar os mais pobres, eles também participem das discussões, eles contribuam, têm direitos, têm uma afirmação, né? Então, eles se construírem como sujeitos no mundo. Então, aí a gente tem um ser menos que vem nessa naturalidade, nessa cultura de silêncio. E corroborando com o que o Alexandre agora destacou, em um outro dado momento do texto, ele vai justamente, o Paulo Freire, destacar que ninguém é neutro e que todos nós, como trabalhadores sociais, nós precisamos superar a percepção da ingenuidade. Dentro desse processo de entendimento sobre ingenuidade, o Paulo Freire vai nos alertar que a ingenuidade ela vai ser uma forma desarmada de enfrentamento com a realidade. Nós precisamos mirar de dentro e, né, esse processo de mirar de dentro, ele vai também partir de uma admiração. E esse processo, que é bem intenso, ele deve considerar o olhar do trabalhador social. Daí vem a ideia de extensão. Toda e qualquer extensão, e aí adentra dentro do nosso campo da educação, ela precisa escutar todas e todos os sujeitos que vão receber qualquer tipo de ação. E essa ação cultural, ela precisa ser melhor compreendida a partir dos sistemas técnicos que os trabalhadores e trabalhadoras forem utilizando, cada qual em seu modo de trabalho, para que nós possamos superar a percepção ingênua da realidade. Mais uma vez, né, aqui a gente menciona que essa relação ela vai estar atrelada a um conceito de Paulo Freire, né, que é a significação. O que isso quer dizer? Que todas e todos nós precisamos participar da construção de significados. Logo, enquanto trabalhadores sociais, nós precisamos conhecer a realidade que está à nossa volta e todos os elementos que vão fazer essa realidade tornar-se-á um sistema de forças que a gente precisa enfrentar e superar. Né? Já fechando aqui o capítulo. Só uma recapitulação, né? Quais são, creio, os conceitos que o Paulo Freire vai estar trazendo ao longo do primeiro texto? Vamos lá, eu anotei aqui, que é o ser arqueológico. Ingenuidade, mudança, técnicas, capacidade criadora e recriadora do capital, relação homem-mundo, campesinato, cultura do silêncio, dialética da sobredeterminação, condição de existência, inédito viável, já se foram 10. 11, visão de futuro. Que eu aqui, né, tenho que fechar com visão de futuro. Né? Eu coloquei aqui, só mencionar quando terminar o segundo texto. A visão de futuro, pessoal, quase que eu ia me esquecendo. Nós precisamos realizar a leitura da realidade, conhecê-la, para em seguida reescrever essa realidade e transformá-la. Do segundo texto, vamos lá. Nós temos trabalhador social, ingenuidade, extensão, neutro, significação, sistema de forças. Então, olha só que coisa, que riqueza. 2 textos. O primeiro vai nos levar a processos todos que fazem o que nós somos, sermos brasileiros, atravessados por vários problemas. No segundo, o Paulo Freire vai deixar bem claro, olha, entendendo quem nós somos e os processos que nos atravessam, nós somos trabalhadores sociais. Eu não posso aqui me esquecer de uma coisa muito importante.
Nesse segundo, o Paulo Freire vai alertar sobre algo muito importante. Quando o Alexandre falou sobre neutralidade, ele vai estar falando principalmente sobre os trabalhadores e trabalhadoras que não se veem como trabalhadores sociais. São aqueles que são facilmente cooptados, né, por tramas e enredos dos ou latifundiários, dos grandes empresários. Né? Nós precisamos ter muita prudência com os discursos. Ponto. Para não cairmos nessa cilada, nós precisamos entender que nós somos trabalhadores sociais e precisamos nos mobilizar e nos defendermos. E aí a gente não pode ser neutro, que a depender da escolha, nós vamos, né, como ele mesmo vai estar mencionando, né, nós vamos cair numa percepção fatalista em face das situações limites, certo? Esse é o detalhe. Muito bom, Ricardo. Parabéns pela sua forma excelente de conduzir a exposição desses 2 capítulos com um poder de síntese muito significativo. Gente, no nosso encontro passado, nós tivemos como ferramenta um mapa mental, certo? E aí o Ricardo, inclusive, colocou no nosso grupo um mapa mental dele, que ele foi fazendo paulatinamente à medida que nós estávamos trabalhando, né? Estudando o texto. E para este encontro de agora, eu sugiro que nós possamos fazer um resumo, certo? Cada um de nós possa fazer um resumo associando os 2 textos, como o Ricardo também fez, né? Para que nós possamos compreender mais e melhor, mediante as questões que Paulo Freire nos pontua nesse escrito dele, né? Que é um escrito muito significativo, certo? Daí, nós vamos, agora, neste exato momento, ouvir vocês em relação ao que está posto nesses dois capítulos que foram trabalhados hoje e fazer a leitura da ata, da memória que foi feita pela professora Bruna, certo? Então, o que é que vocês têm a dizer para complementar o que o Ricardo acabou de apresentar, de socializar? Quais são os fragmentos no próprio texto que vocês gostariam de, assim, destacar? Eu achei interessante quando ele faz essa... Começa a discutir sobre a palavra admirar, né? Uma perspectiva que, assim, eu não conhecia, né? Que eu estou conhecendo Paulo Freire agora. A diferença entre mirar e admirar, a importância do adentramento crítico. Mas eu achei um texto, assim, um pouco complexo para mim. Não sei se vocês acharam. Eu senti necessidade, eu preciso realmente, como você falou, Maria Aparecida, talvez fazer um resumo seria uma boa opção para poder entender melhor, né? Mesmo com a excelente apresentação de Ricardo, eu ainda sinto necessidade, eu preciso voltar com cuidado para poder compreender direito, né? Fazer admirar o texto, digamos assim. Excelente, Bruna. Realmente, né, gente? E isso o Paulo Freire nos orienta, Bruna, na primeira parte do livro, né? A importância do ato de estudar. Como devemos estudar? Né? Não é fazer uma leitura pela simples leitura, ou passar os olhos, ou pegar palavras soltas, né? Mas é ler, compreender, de fato, o que está posto no texto, né? Sem também a gente sair do texto com a questão da nossa
interpretação. Percebamos aí que o Ricardo, no início, fez o preâmbulo da sua fala, ele que é geógrafo e que domina, né, a questão da reforma agrária e tudo mais, e aí esse preâmbulo parecia estar distante do que Paulo Freire estava trazendo, né, mas foi importante o Ricardo fazer esse acionamento histórico para contextualizar justamente por que emerge a necessidade da reforma agrária, né? Ou seja, a reforma agrária, ela não acontece do nada, por um acaso, mas ela acontece por causa da violação e da exploração e expropriação da propriedade que os povos... Exatamente, professora. Então, o processo histórico, né, das invasões culturais, né, que eles ocorrem e tem essa cultura do silêncio como um dos reflexos, né, contínuos, né, são reproduzidos nesses cotidianos da sociedade brasileira. Pois é, gente. Aí, mediante a tudo isso, a gente precisa conhecer para poder fazer a diferença. Daiane, tem como você socializar a ata? Tem sim. Pronto, gente. Daiane vai fazer a socialização da ata, e aí a gente vai fazer a leitura coletiva, tá certo? Poder de síntese eu não tenho. Eu tentei escrever o máximo do que todo mundo estava falando, sabe? Que Então, ótimo, Bruna. consegui pegar algumas coisas, outras coisas me fugiu. Aí deu 4 páginas. Certo. Gente, ó, lembrando que a próxima pessoa fica atenta ao texto que vai ser trabalhado e também qual é o instrumento que nós podemos fazer hoje para fazer a síntese desses 2 capítulos que foram trabalhados. Ou seja, qual seria a nossa tarefinha? Ricardo, você tem alguma sugestão de alguma atividade? Nós já realizamos, né, um mapa conceitual, né? A Fabiola está dizendo que está dando eco. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a memória, gente. Está abrindo. Ô, Ricardo, tu sabes criar aquele meeting que a gente escolhe, é tipo um jogo, né? Que a gente escolhe as palavras-chave desses trabalhos No hoje, e a turma caso, pode escrever. Seria para a gente ir inserindo os principais enunciados, é isso? E depois teríamos aí uma nuvem de palavras, né?
Aqui travou, gente, eu não sei aí. Na hora que eu falei, professora, na hora que eu falei, vocês conseguiram escutar? Sim, sobre a questão da invasão cultural, né? Isso, isso. Ouvimos sim, viu? Dai, consegue apresentar? Consiga, amor, é porque eu estava abrindo o arquivo. Eu vou ter que desligar meu microfone. Quem vai começar a ler? Para me saber aqui a questão do Eu microfone. posso Porque se eu deixar começar. ligado. Pronto, porque se eu deixar ligada, fica dando microfonia. Aí eu vou desligar. Enquanto eu estiver compartilhando, eu não consigo ler, viu? Sim, querida, ok. Estou apresentando, não apareceu, foi nada. Daí a tela apareceu aqui toda em branco. Cida, só uma dúvida, né? O Mentimeter eu já aqui coloquei, o máximo de palavras que a gente pode na configuração colocar são 10. Ótimo. Aí o que é que você sugere? Eu sugiro que você compartilhe no nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa colocar as palavras lá. Ok, eu vou aqui verificar, né? Tem validade de 2 dias. Não sei se eu estou configurando direito, né? Ah, aliás, é a participação, né? Ele dá 2 dias, que está em inglês, né? Uhum. Bom, gente, então vamos iniciar aqui, ó. Memória do encontro do GPPIF, 22/9, certo? Inclusive, neste dia eu estava na Bahia, participando do evento lá. Então, vamos lá. Nós fizemos a palavra, a abertura, né, com um videozinho sobre a utopia, o samba da utopia, e que, no fim, ele faz jus a Marielle Franco. Depois realizamos a leitura do texto, que foi do capítulo 20, os camponeses, seus textos de leitura, que quem fez a mediação foi a professora Sejane, que foi uma excelente mediação, uma ótima conversa, e estávamos em 8 pessoas, né? É interessante, né, gente? A gente fala da necessidade de romper com a cultura do silêncio, mas, infelizmente e lastimavelmente, nós estamos também muito silenciados, né? Hoje mesmo, eu senti que o silêncio imperou aqui, com a dinâmica da nossa mediação, né? Pois bem, Daiane Medeiros apresentou a memória do último encontro. Maria Aparecida propõe, bora, gente, então, uma leitura coletiva. Maria Aparecida propõe a realização de um mapa conceitual, uma síntese imagética, e pode ser elaborada agora ou depois para socializar com um grupo. Essa socialização, quem somente fez foi o Ricardo Almeida, né? Trazer os conceitos-chave para melhor esclarecer o método de alfabetização de Paulo Freire. Já Sejane Paulo Freire chegou no Chile em novembro de 1974, se depara com pessoas que lutam por reforma agrária, passa 1 a 2 anos visitando assentamentos, a partir daí começa a construir as palavras, temas geradores, que ele vai começar a aplicar com as pessoas do assentamento. O texto foi escrito para um seminário, em que as equipes centrais coordenavam o processo de alfabetização de adultos em áreas rurais no Chile, e que aqui ele fazia uma grande crítica, né,
a atitude dos coordenadores centrais, se os coordenadores eles se posicionavam sobre os alfabetizandos ou se construía junto com os alfabetizandos. Então, ele inicia o texto com um pensamento marxista, um dos elementos centrais das transformações sociais acontece por meio do trabalho, que pode libertar ou alienar. E no texto veremos esses exemplos no primeiro parágrafo da página 20. A educação se fará verdadeira quanto mais estimula o desenvolvimento dessa necessidade dos seres humanos, que está no segundo parágrafo. Maria Aparecida, primeiro parágrafo, chama a atenção para a categoria trabalho. Já agora, a educação é um meio pelo qual promoverá a posição radical do sujeito. É preciso romper com a cultura do sujeito, que está conectada com a cultura do trabalho, que aliena. Exemplo, o agricultor disse que o patrão tratava como um ignorante com a educação, entendeu isso? Que não era um elogio, né? Que antes era, ou seja, a visão ingênua, né? A necessidade de termos a transição da consciência ingênua para a consciência crítica. Então, Serjane compreendeu que Freire considera a educação como uma necessidade humana para que nós nos transformemos. No capítulo 3, no terceiro parágrafo, ele diz que é exatamente isso que faz uma educação bancária. A expressividade vai de contrapelo à educação bancária, porque nesta o educador é cada vez melhor quando ele vai enchendo de informações. Ou seja, essa discussão aqui faz jus à dimensão da educação bancária, né, da crítica que Freire faz à educação bancária, que é um enunciado regular em todos os escritos de Paulo Freire, ele traz, né, não somente nesta obra, Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, mas a pedagogia do oprimido, o segundo capítulo é tacitamente a educação bancária, onde ele chega a falar da educação necrófila, né, que promove a morte e não a vida. E Ricardo leu o quarto parágrafo, Fabíola retoma essa influência marxista. Fabíola. Freire usa o tempo de exílio para produzir a consolidar as experiências que foram iniciadas no Brasil, faz relação bem estreita com relação bancária e é mais eficiente quanto mais o educando devolva do mesmo jeito que foi depositado, mas é acrítico e serve à manutenção do status quo. Ou seja, aqui damos continuidade à crítica do processo da educação bancária. Alguém faça a leitura, por favor? Eu posso, professora. Pois não. Ricardo leu o quarto parágrafo. E Maria Aparecida, vocês sabiam que o autor que fala sobre linguagem, pensamento, se conecta com imaginação. É uma categoria de Sartre. Ou seja, Freire trabalhava com as categorias de forma interdisciplinar, não só com Marx. Os adultos têm muitos saberes, experiências e os professores continuam atuando de forma mecanicista bancária. Pronto, Daiane, eu tenho mais coisa. Serjane, esse texto fala de jovens e adultos que já foram alfabetizados. Alguém encontrou algum ponto interessante nesta primeira página? Ricardo, um detalhe interessante que o texto me provoca sobre formação do território brasileiro. Fala-se muito em reforma agrária que não aconteceu como deveria acontecer, mas as mentes ainda estão latifundiarizadas
nesse processo de reforma agrária, também precisa considerar a libertação das mentes no sentido educacional. Esse sistema se retroalimenta em função da educação ainda ser mnemônica. Eu queria saber essa palavra, assim, o significado. Interessante. Maria Aparecida. Se o... Maria Aparecida, se o patrão disse, é verdade, sabe com quem você está falando, as relações hierárquicas de dominação com o patrão, com os agricultores, em que dentro dos assentamentos há um processo de libertação, passam a se reconhecer como sujeitos de direitos. Serjane, esse é um exemplo de trabalho alienado. Daiane, destacou alguns pontos já compartilhados pelos colegas. Queria que o grupo discutisse sobre compreensão crítica da mudança operada. Serjane, a educação não acontece de forma mecânica. É compreensão crítica do que está sendo feito, de uma mudança em processo que está sendo feito. Maria Aparecida, exatamente isso. Freire traz o processo da educação que viabilizará a posição crítica do sujeito. Essa mudança que vem sendo operada é que vem sendo realizada no assentamento. Voltemos ao exemplo de quando o camponês achava que era um elogio o patrão chamá-lo de ignorante. Com a formação política, elas vão se empoderando delas, tomando consciência de sua realidade. Daí vão dando o giro, se transformando, se emancipando para construir um novo pensamento, linguagem. Fabíola. Freire nega o fatalismo histórico. Não acredita na transformação enquanto o sujeito não estiver emancipado. Ricardo Santos de Almeida. O termo mudança operada está em diferentes textos de Freire. Creio que se refere ao movimento constante que uma mudança deve acontecer, sempre se retroalimentando num espiral como a marxista, sem ser cíclico, dando giros, ação, reflexão, ação. Maria Aparecida. Vygotsky fala sobre essa relação crítica, essa relação crítica entre as pessoas. Bruna. Comentário sobre Vygotsky. Maria Aparecida. A avaliação é o hábito pelo qual A e B avaliam juntos uma prática, avaliam seu conjunto, objetivos, seu caráter dialógico. Avaliação não é inspeção. Para o professor, pode parecer confortável o lugar que ele ocupa sobre uma avaliação, mas o processo onde é que fica? Serjane fala sobre essa equipe central. Quando vem para a proposta do 8º parágrafo, quando eles interpretam essa forma de avaliação conjunta, todos são responsáveis. Exemplo. Um exemplo, se 30% de uma, pode continuar, de uma
equipe se alfabetizasse, a equipe central responsabilizava o monitor que se esquivava, apontando os erros dos monitores. Mas os educadores, mais equipe central, devem se responsabilizar pela avaliação. Daiane Medeiros. Relação entre linguagem, pensamento e realidade. Daiane Medeiros. A avaliação como problematização da própria ação. Fabiola Dantas. Freire tenta construir relações horizontalizadas. A avaliação ainda é concebida como julgamento de certo e errado, herança moderna. Por isso que ele constrói a concepção de invasão cultural e extensão. Maria Aparecida. Coordenadores só chegavam para cobrar, apontar erros, etc. Esse ponto é importante para se trabalhar na formação das equipes que ocupam cargos de coordenação, direção, etc. Freire ressaltava o princípio da horizontalidade. Invasão cultural vai para após comentário de Fabiola. Fabiola. Tudo que Freire vivencia faz um paralelo com as relações que acontecem nas escolas. Ele traz esses conceitos de invasão cultural e extensão. Considera outros saberes. Freire tenta superar essa dicotomia entre teoria e prática, nega a hierarquia e valoriza a democracia. Participação efetiva dos sujeitos, direito de falar e intervir no mundo. Traz a todo momento essas reflexões. O círculo de cultura é rizomático. Não tem início, fim, para cima ou para baixo. Nos ensina sobre como atuar em sala de aula e em cargos de liderança. Supervisor, igual a olhar tudo. Supervisionar, oprimir, inspecionar. Cuidado do coordenador em oprimir também. Quem vai estar presente? O opressor ou alguém democrático? Sugestão de Fabiola. Trabalhar o resumo do texto, colocar os pontos centrais. Serjane. Na página 22, trata muito do método. Ela destacou o segundo parágrafo da página 22. Assim, quanto mais burocrática for a equipe central, mais o quinto parágrafo. Daiane. Ficou em dúvida sobre o que é essa codificação e descodificação nesse exemplo de educação. Serjane. Codificação é igual experiência existencial. É algo relacionado às suas experiências, modos de vida, trabalho, mas sem estar nesse processo de conscientização. A decodificação é quando ele passa a ter consciência, é o seu sujeito. Ricardo Santos, símbolos recebendo atribuições, objetos recebendo atribuições. Maria Aparecida, descodificação é o mesmo que nível de consciência melhor elaborado para compreender mais a sua realidade. Por isso, ba, be, bi não tem significado, mas em um contexto mediante as relações estabelecidas vai ter outro significado. Serjane. Lá, lé, li, ló, lu não tem significado, mas a palavra luta se concretiza para os sujeitos no círculo de cultura. Você, Bruna, próximo.
Se vocês quiserem que eu continue, eu posso continuar. Pronto. Que já acho que já é outra página. Tá. Pronto, fica à vontade. Tá, então, Bruno, né? Interessante porque essa discussão me lembrou Sartre novamente, já que Sartre era existencialista. Maria Aparecida. Importância da nossa avaliação. Equipe central estava como vigilante e isso separa, segrega. Reforça a natureza ontológica do sujeito. Freire fala da importância dessa relação rizomática para não mais silenciar os sujeitos. Os últimos parágrafos são voltados para compreender em que o processo de aprendizagem, que os saberes são importantes. Devemos ouvir mais do que falar, partir da realidade. Serjane. A equipe central pode trazer um texto, mas que os textos construídos através das vivências desses camponeses sejam também trabalhados. O monitor precisa construir esses textos a partir desses sujeitos. Maria Aparecida. Ressaltar instrumentos, oralidade, gravação. Para os não alfabetizados, podem gravar mais dramatizações. Exemplo do Teatro do Oprimido. Salas de aula castram os corpos e vozes. Os alunos ficam sentados ouvindo os professores. Importância de atuar na prática contra os processos bancários. Bruna. Agora me lembro novamente Vygotsky, já que ele se aproxima da arte, fala sobre a importância da arte, essa questão do drama, da vivência, o peregivane em português. Freire ressalta a importância, Daiane Medeiros, Freire ressalta a importância da dramatização para desenvolver a consciência política, a arte como um todo, né, Sejane? Mensagem final do texto, que esses camponeses não sejam mais silenciados. Sua cultura, luta, eles precisam desses conhecimentos para ter consciência de classe. Maria Aparecida. A consciência de classe pode ser adquirida na mobilização. Freire fala da importância do próprio texto e de divulgar esse próprio texto para que as discussões possam favorecer esse processo emancipatório. O sujeito camponês, que antes estava negado, subalterno, deve se tornar expressivo, crítico, emancipado. Portanto, nada de ficar calado, com a síndrome da lagartixa, porque todos nós temos condições de pensar por nós mesmos. Daí pensamento, linguagem, realidade, para que o sujeito não seja mais objeto de sua realidade que não está posta, mas que vem sendo construída, infelizmente, nessa relação desigual. Daiane. Freire ressalta a importância da dramatização para desenvolver, acho que eu copiei de novo, eu acho, a consciência política, a arte como um todo, né? O texto traz a importância da aprendizagem que podemos ter com os camponeses. Caso contrário, não temos como ensinar. Acho que vai para a última página ou acabou? É 4 do 4, eu acho que é a última página. E aí, gente, concluímos. Pessoal, não se esqueçam, eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp o link para que a gente possa inserir 10 palavras-chave. Essas palavras, elas podem ser compostas, mas elas têm um limite, né, de caracteres, que são 25 caracteres. Então, não estranhe se a palavra se for muito longa, não conseguirem digitar, e vocês podem dividi-la, né? Eu já fiz minha contribuição. E aí, no final, o resultado possível, deixa eu me mostrar aqui um deles para vocês verem. Olha, ele vai aparecer dessa forma, né? A gente vai inserir as palavras, né? São no total 10 possibilidades, vocês fiquem à vontade, elas vão estar dentro do texto. E aí, aqui é uma parcial das que eu já inseri, mas a nuvem de palavras ela pode se adensar com outras contribuições, com outras palavras que vocês podem contribuir, tá certo, pessoal? Ok, Ricardo. Não foi. E aí tem apenas um limite de dia e horário, né? Até o dia 8, salvo engano, 7 da noite, para a gente poder fazer a contribuição dentro da configuração livre do Mentimeter. Pronto, maravilha, gente. Então, podemos abrir as câmeras para a gente tirar um retrato, para finalizar esse momento.
Sejane. Quem mais tirou, gente, o retrato? Pronto, tá batido o retrato, né? Bom, gente, então abraços, fiquem com Deus e foi um prazer enorme estar com vocês. Tá certo? Gratidão. Então, até o próximo encontro, professora. Até o nosso próximo encontro. Vai fazer, Pode encerrar a no caso, cada gravação. vai fazer um resumo, né? No caso, cada Eita, vai fazer um Ricardo. resumo. Não vai ter ata, não, né? Eita, Daiane, bem lembrado. Quem fica responsável pela ata? Eu pensei em Alexandre. Tu aceita, Alexandre? Em Alexandre, eu pensei... Para a próxima aula. Para o próximo encontro nosso, você fazer a memória desse momento. Da próxima aula, né? Certo. Pronto, pode ser. Ótimo, então até lá. Peraí. É para fazer o que mesmo? Desse encontro. Desse encontro. Porque desse encontro teve uma hora que eu estava em vários ambientes, assim, né? Hoje. Eu vim numa plenária. Sejane, então você se habilita? Pode ser, Maria. Ótimo, então Sejane fica conosco. Ok? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.